Banco do Brasil tá despencando, pessoal. Já tá em R$18, caiu 37% da máxima que a gente teve ali pouco mais de 2 meses atrás, ou seja, pouquíssimo tempo, e tinha muito investidor falando para comprar, muito youtuber falando para comprar naquela época. E se você foi uma das pessoas enganadas que assistia esses investidores, assistia esses youtubers e comprou nessa época, agora é hora de virar o jogo. Agora é hora de ouvir outras pessoas, outras opiniões e encontrar uma pessoa séria que sabe fazer uma análise de banco, sabe fazer uma análise correta de Banco do Brasil. E eu avisei, pessoal. Tá aqui, ó, vídeo de pouco mais de um mês atrás. Não perca dinheiro, aprenda a analisar o Banco do Brasil. E eu falei aqui na capa do vídeo ainda, cuidado, você está analisando errado o BBS3. Eu falei, pessoal, o Banco do Brasil não estava barata. Enquanto tinha muito investidor famoso falando para comprar Banco do Brasil às cegas, para vender sua casa para comprar Banco do Brasil, vender seu cachorro para comprar Banco do Brasil, eu estava falando, na minha opinião, estava caro o Banco do Brasil ainda. Tinha gente comprando nos 25, 24, 21 reais. E esse pessoal tá perdendo dinheiro junto com esses investidores famosos. Inclusive, muitos compraram lá na alta e não estão comprando agora na baixa. Esquisito, né, pessoal? É porque eles estão com medo. Eles não sabem o que vai acontecer com o Banco do Brasil e por isso eles estão ficando quietos, torcendo para que as pessoas esqueçam que eles falaram lá no passado de Banco do Brasil. Então, primeiro aqui, pessoal, vou fazer minha apresentação, porque quem sou eu aqui que avisei que o Banco do Brasil estava caro e já fiz várias previsões que se concretizaram nos últimos anos. Eu invisto desde 2022, pessoal. Estudei todos os dias investimentos desde que eu comecei e por isso a minha rentabilidade é tão alta. E todo mês aqui no YouTube eu posto de graça a minha carteira de investimentos, o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo e explico os fundamentos das minhas operações. E é por isso que a minha rentabilidade está próxima de 90%, mesmo caindo, estava próximo de 100% algumas semanas atrás. E é mais que o dobro do Ibovespa, mais que o dobro do CDI. Então, essa aqui é uma rentabilidade de uma pessoa séria, de uma pessoa que busca melhorar cada dia, que os 3 primeiros anos foram excelentes, mas os 3 próximos anos vão ser ainda melhores, pessoal. Então, se você quer aprender a ter esse tipo de rentabilidade, a ter esse nível de conhecimento, de você conseguir ver uma ação que está todo mundo falando e não cair na furada, pessoal, se inscreve no canal, que esse conteúdo você só vai encontrar aqui no canal número 1 da Bolsa. Vamos lá falar sobre o Banco do Brasil, pessoal. Por que ele está caindo tanto? Está caindo tanto porque as projeções estão muito ruins. O primeiro trimestre de 2025 foi horrível. E aqui uma notícia do BBI, Bradesco BDI, ele fala, situação ainda pode piorar. Em relatório publicado, os analistas da instituição revisaram suas projeções para o banco estatal e sua subsidiária BB Seguridade. Então, tá todo mundo falando mal do Banco do Brasil. Ele estava caro, piorou muito os resultados e o preço acompanhou mais ainda. Agora, será que é uma oportunidade, pessoal? Não dá para comprar uma ação só porque ela caiu. A gente tem que ver se está proporcional a queda de preço com a queda de lucro. Se o preço caiu muito e o lucro nem tanto, pode ser uma oportunidade. Vamos ver se é esse o caso? Por que o Banco do Brasil caiu nos fundamentos agora, pessoal? Porque a gente viu notícia, viu preço de ação, mas e os fundamentos aqui? Ele vai continuar caindo? Olha só, pessoal. Banco do Brasil, BBS3, já desembolsou 6,2 bilhões para o Plano Safra. Plano Safra é o financiamento do agronegócio. Então, o agro está passando por um momento muito difícil, está com uma inadimplência, ou seja, ele não está pagando os empréstimos, não está pagando a quem ele deve, crescente. Então, é um problema que ele está no momento ascendente, ele nem estabilizou ainda, a gente não sabe onde vai parar essa inadimplência do agro. E o Banco do Brasil é um banco que empresta muito para o agro. Então, é um problema sério. E a projeção para o futuro, para os próximos trimestres, não é nada boa. Aqui a gente vai falar das tarifas. Pouquíssima gente está falando como as tarifas vão afetar o Banco do Brasil. Tarifa de Donald Trump afeta o agronegócio e tira 0,4 ponto percentual do PIB. Isso aqui é muito para o PIB brasileiro.
Não é pouca coisa. E esse 0,4 vai vir praticamente de quedas nos lucros das empresas do agro. Praticamente só o agro, que é o maior motor do Brasil, como ele tem uma participação muito forte no PIB e é o principal afetado com as tarifas, porque ele exporta muito, vai ter um problema muito grande. Então, a gente não sabe como vai seguir os próximos meses. A tarifa do Trump está em 50%. A gente não sabe se ele pode tirar essa tarifa. Ele já assinou, mas ele poderia fazer um outro decreto removendo, ou se ele pode dobrar, se ele se irritar mais com o Brasil. A gente não sabe como vão ser os próximos meses. Então, é um momento de muita cautela. Então, a gente vai fazer aqui uma análise de projeção com os números históricos do Banco do Brasil, tentando prever como que vão ser os próximos 5 anos, pessoal. Inclusive, contando com os dividendos. O Banco do Brasil pagará entre 40% e 45% do lucro em 2025. Tem muita gente falando que ele pode diminuir o payout, a quantidade, o porcentagem de dividendos que ele vai pagar relativo ao lucro. Assim, como isso não foi confirmado ainda e teve um anúncio do próprio banco lá em fevereiro falando que vai ser entre 40% e 45%, eu fui conservador e peguei 40% como o total de dividendos que vai ser pago relativo ao lucro nos próximos 5 anos. Se essa projeção mudar, se o banco falar, vai pagar menos, aí a gente volta e refaz a análise. Mas, por enquanto, sendo já conservador, 40% de payout de dividendos. E nisso a gente monta a nossa tabela. Eu já fiz um vídeo vendo o histórico do Banco do Brasil e essas são as premissas que a gente pode colocar aqui na tabela, pessoal, na nossa planilha. Crescimento patrimonial entre 8, 9 e 10 no cenário ruim, médio e bom. Porque às vezes o banco vai ter anos ruins, anos médios e anos bons. Nem sempre vai ser tudo igual. Não vai ser sempre bom. Os últimos 5 anos foram ali entre médio e bom do Banco do Brasil. Mas 2015, 2016, teve um período horrível com a Dilma. Será que vai se repetir? Tá muito próximo disso. É o que tá se encaminhando ser esse ano. Ser um ano bem ruim, pessoal. Agora, os próximos 5 anos vão ser assim? Vamos lá também para o ROI. Estão prevendo que o ROI vai ser por volta de 12,5%, que é exatamente o que eu coloquei aqui há mais de um mês. O que eu previ há mais de um mês estão falando agora, pessoal. Um PL entre 3,5, 5 e 6,5 e um PVP de 0,7, 0,85 e 1. Então aqui, colocado no preço atual de R$ 18,00 de Banco do Brasil, a gente vai ter esse retorno. Um cenário ruim, um retorno total de 117,90% nos 5 anos, contando os dividendos e o reinvestimento deles. Um retorno ao ano de 16,86%, praticamente 17% ao ano. Assim, pessoal, é um retorno bom, mas considerando o risco do Banco do Brasil e considerando que a Bolsa Brasileira está muito barata, por que a gente vai ter dor de cabeça? Eu não vou entrar no Banco do Brasil ainda nesse preço. Não dá, assim, prevendo que os próximos 5 anos provavelmente vão ser ruins ou vão ficar entre o ruim e o médio. Eu tenho muitas ações melhores que Banco do Brasil que eu posso comprar. Então, por que eu vou ter dor de cabeça? Para que eu vou me arriscar por um retorno que não está me oferecendo muito acima da média do que as outras ações? Para eu tomar mais risco, eu preciso de um retorno maior. Aqui no cenário médio, 200% de retorno total e quase 25% de retorno ao ano. Aqui é um baita retorno já. É um retorno que eu aceitaria, se esse fosse o cenário mais provável. Mas a gente está se encaminhando para talvez ali 2, 3 anos muito ruins. E depois, quem sabe, talvez próximo aí do cenário mais intermediário. Mas está muito nebuloso ainda. Eu quero acompanhar os próximos trimestres de Banco do Brasil e ver como que vai se comportar a inadimplência, porque pode piorar mais ainda. E se essa minha premissa aqui do cenário ruim for ainda otimista? E se piorar mais ainda? E se for para 11%, 10% ROI? Chegou a esse nível na crise da Dilma. E pode voltar a acontecer. Não é porque não aconteceu nos últimos anos que não vai acontecer agora. Então, pessoal, vamos ter muita cautela. Não vou comprar Banco do Brasil agora. E lembrando, como eu falei, a minha rentabilidade de próximo a 90% estava 100% próximo a 1 mês atrás, 2 meses atrás.
não se construiu do nada. A gente tem que evitar bombas, evitar riscos no mundo dos investimentos. E também buscar muito retorno. Quando se alinham um risco baixo com um retorno alto, é aí que a gente entra. A gente não pode entrar no risco alto, o retorno médio. Então, se você ficou até o final e realmente entendeu, aprendeu a analisar Banco do Brasil, não foi uma das pessoas que provavelmente saiu no começo do vídeo, na hora que eu critiquei aqueles youtubers famosos que estavam comprando cegamente Banco do Brasil e agora estão fugindo dos holofotes. Se você é uma pessoa que sabe valorizar o que você vê pela frente e quer esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa a curtida, pessoal. E recomenda para quem você acha que tem que ver um canal com uma análise profunda assim. Fica à vontade para navegar pelo canal. Tenho muitos vídeos aqui analisando PayPal, Google, Multiplan, Casas Bahia, Banco Inter, várias empresas. Tá cheio de boas empresas aqui no canal. Então, fica à vontade que aqui você vai ter o melhor conteúdo do YouTube, pessoal. É isso e até o próximo investimento.